fazer aquele nosso levantamento maroto, aquele nosso levantamento moleque raiz do que podemos ou não utilizar para ultrassom, tá? Aí semana que vem nós fazemos. Semana que vem não, semana que vem a gente tem reumato. Deixa eu só olhar aqui o calendário. Semana que vem reumato. Aí no dia 19, outro levantamento, só que aí a respeito das outras modalidades terapêuticas envolvendo ondas. Diatermia por ondas curtas e infravermelho, tá? Hoje a nossa busca foi só com ultrassom terapêutico. E nós encontramos bastante coisa, tá? Bastante coisa no Pedro, bastante coisa legal voltado para nossa área. E aí, diferente da última vez, em que a gente estava mais observando só a eficácia, apesar que, assim, se tratando de termoterapia, a terapia envolvendo frio, como nós vimos, algumas modalidades, como a imersão em água fria, pode estar enquadrado enquanto placebo. Então, envolvendo calor, eu tenho diferentes maneiras de transmitir calor, inclusive ter efeitos semelhantes com a utilização de outras técnicas, no caso, tratamento com ondas, tratamento com laser terapia, pode ter um efeito secundário gerando calor, não transmitir diretamente. Então, eu não foquei tanto em como aplicar, tá? Quando nós tivermos a aula prática, aí eu vou montar um protocolinho bonitinho, de preferência passar atividades variadas para os grupos, para a gente poder ver diferentes aplicações, tudo. E aqui eu separei 3 ensaios clínicos para nós podermos observar o método de aplicação, tá? Tipo de cabeçote, intensidade, programação utilizada e tempo de aplicação. Então, foram esses estudos aqui, e o resto é só revisão para nós observarmos no que eu estou usando o ultrassom e qual que é a efetividade que eu estou observando, tá? Então, vamos lá. Como aqui é tudo ultrassom, não preciso ficar dividindo com calor e frio que eu fiz da última vez. Osteoartrite. Osteoartrite de joelho e quadril. Diminuir um pouco o tamanho dessa letra. Quando eu tô compartilhando a tela inteira, não precisa. Pelo menos a galera aqui tem uma boa visão, o pessoal mais novo aqui não precisa um negócio tão menor. Aí. Tá bom. Vamos lá. Ultrassom para osteoartrite de quadril e joelho, ou joelho, tá? Bom, assim como da última vez também, eu não vou ficar abrindo a revisão, olhando os forest plots com vocês da meta-análise. Eu vou tentar me atentar direto ao texto aqui, para a gente poder olhar mais assunto e progredir mais rápido, tá? Vamos lá. Ultrassom para osteoartrite de quadril e joelho. O que os autores trazem de aplicação? Sugere o ultrassom que ele pode trazer algum benefício para osteoartrite no joelho. Eles não sabem o quão melhor, o tamanho da melhora da dor e da função desses pacientes, porque os estudos são de baixa qualidade. E aqui eles estão só falando joelho, tá? Então, na primeira revisão, ultrassom para osteoartrite de joelho, especificamente, ou quadril. Eu vou colocar só joelho aqui, que foi o que eles mais relataram aqui na conclusão, tá? Osteoartrite de joelho, melhora na dor e na função. Próximo trabalho. Vamos lá. Ultrassom
para ankle sprains. A galera do inglês aí, se puder se manjar dos inglês aí mais rápido, eu vou precisar traduzir aqui, ó. Ankle sprain. Torção de tornozelo. Ó, ultrassom para torção de tornozelo aguda, então deve ser tratamento recente para torção de tornozelo. Conclusão. Os autores encontraram estudos que compararam o ultrassom com placebo, controle placebo, tá? Então, os estudos que entraram nessa revisão, parte era o ultrassom de verdade e a outra parte era o ultrassom de mentirinha. Podia ser um aparelho desligado, podia ser o aparelho ligado, mas sem programação nenhuma, enfim. Um era o ultrassom verdadeiro e o outro era placebo. Para torção de tornozelo, eles não encontraram evidências que suportem o uso de ultrassom, tá? Os estudos são, como sempre, estudos limitados, não dá para tirar conclusões maiores, mas as evidências que eles acharam foram insuficientes para poder indicar ultrassom para tratar torção no tornozelo. Então vamos lá. Vamos colocar luxação, né? Já estamos no 3º ano. Luxação no tornosa, meu. Não funciona. Tá? Para luxação no tornozelo, não funciona. Cadê o Júnior? Tá aí? Não, o Júnior não tá aí. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Grande Júnior. Boa noite, tô sim, senhor. Tranquilo? É que o Júnior costuma trazer as novidades aí dos tratamentos, cara. Souber de alguma novidade aí de ultrassom ou ondas aí, Júnior? Tá? Não, beleza. Júnior traz as novidades aí pra gente aí, é legal. A gente tem curiosidade, como eu falo pra vocês. A gente, claro, tem que ter uma visão crítica com tudo que a gente pega, mas tem que ter a cabeça aberta. Tem que olhar o que vem de novo, o que vem de importante, né? Às vezes vem um tratamento, uma conduta nova que não traz efetividade significativa, ou não traz nem a mesma efetividade que a gente já faz, mas às vezes tem uma conduta que chega que traz uma efetividade legal, uma efetividade superior ao placebo e uma efetividade equivalente ao que a gente já usa, uma efetividade superior. Então, né? E aí eu lembrei, eu tava fazendo a pesquisa hoje e falei, pô, vou ver o que o Júnior vai trazer de novidade aí, mas tô aguardando. O negócio do Júnior é mais a crioterapia. O Júnior, pra crioterapia, ele traz aí as novidades. Bom, vamos lá. Ultrassom para úlcera de pressure ulcers. Deve ser úlcera de pressão, úlcera de decúbito, né? Vamos lá. Úlcera de pressão. Vou colocar decúbito porque é o que nós mais vemos nos pacientes no dia a dia, né? Principalmente pacientes hospitalizados. Então os caras querem tratar úlcera de decúbito com ultrassom. Vamos ver. Bom, conclusão dos autores. Não tem evidências de algum benefício para o uso de ultrassom para úlcera de decúbito. Eles encontraram alguma coisa com relação à aplicação de aumento de temperatura, esse harmful aqui, ó. Efeito de aumento de temperatura, ou efeito térmico, efeito de calor. Mas como os estudos são de baixa qualidade, esses efeitos podem ser superestimados, tá? Aí eu tava tentando entender aqui, quando a gente tem um tratamento de úlcera de decúbito ou de pressão, são aquelas lesões cutâneas, né? Aquelas feridas que abrem na pele do paciente. E aí, no caso, você tem que regenerar, né, aquela lesão, porque ela vai aumentando. Ela começa na parte superficial e vai adentrando, tecido conjuntivo, músculo, tudo. Eu já vi
evidências, algumas evidências. Depois, quando nós formos ó, estudar laser, vai dar para explorar melhor isso. Eu já tinha visto algumas evidências para o uso com laser de baixa intensidade para ajudar na regeneração dessas úlceras de decúbito. Agora, o uso de ultrassom é a primeira vez. O ultrassom ele pode gerar efeito térmico. Muito possivelmente você vai aplicar, nesse caso, você aplicaria ultrassom com uma película ou algum tecido cobrindo a úlcera, porque não pode entrar em contato direto com o tecido infectado. Mas não funciona para úlcera de pressão ou úlcera de decúbito. Por hora, só melhora da dor e função de osteoartrite no ultrassom. Vamos lá. O legal também é isso aqui, ó. Você pegar várias situações e testar o tratamento, o equipamento para várias situações, sabe? Tipo, como tudo na área da saúde, você não tem uma terapia milagrosa que funciona para várias doenças, ou que tenha um efeito muito grande, um efeito que beira o milagroso, né? Se isso acontece, a gente já fica com o pé atrás. Mas é legal você testar para tudo e você ir vendo, ó, isso aqui não funciona, ó, isso aqui tem um resultado legal. Não funciona, ó, resultado legal, sabe? A gente consegue indicar melhor. Vamos lá, tratamento não cirúrgico para síndrome do túnel do carpo, né? Ou tratamentos diferentes da aplicação direta de esteroides. Vamos ver como são vários tratamentos, então vamos ver o que eles falam a respeito. Opa! O que eles falam a respeito do ultrassom. Peraí, deixa eu ver onde começa aqui, ó. Analisando a data no pool, né? Então aqui se trata de uma revisão sistemática. A aplicação de ultrassom por 2 semanas não teve benefício significativo. Entretanto, um dos estudos apresentou melhora significante dos sintomas da síndrome do túnel do carpo para aplicação de ultrassom. E essa melhora permaneceu por mais 6 meses. Então melhorou a médio e longo prazo. Coincidentemente, uma total coincidência mesmo, eu estava dando aula agora para o 4º ano, falando de síndrome do túnel do carpo, né? Eu introduzi a patologia, o quadro, e fui para o tratamento, tá? Eu encontrei uma revisão que falava só disso, e não é essa, é outra revisão. Só que assim, como é que eu explico para você? A gente ainda não teve esse conteúdo, a gente vai ter esse conteúdo no 4º ano, então eu vou tentar... É ele aqui? É ele aqui, ó, o Connor. Então se pá... eu vou falar desse, eu tava falando desses aqui, ó, do Page. Eu tava falando desses trabalhos aqui. Esses dois, eu vou falar semana que vem, eu não falei pros alunos ainda, então por isso que rolou uma confusão. Quer ver, galera? Deixa eu pegar aqui pegar esse aqui, ó. Quando eu falo de revisão sistemática, deixa eu pegar um gráfico que tenha mais coisa aqui, ó, mais bonitinho. Aqui dane-se, esse aqui mesmo. Quando eu faço revisão sistemática, em alguns momentos eu faço uma análise estatística chamada meta-análise, tá? O que acontece na meta-análise? Eu pego vários estudos, coloco o resultado deles num software, e independente da maneira como foi avaliada a variável, tudo, o software ele vai me dar um tamanho de efeito. Tá? O que é o tamanho de efeito? É uma variação da maior para menor eficácia daquela terapia com o paciente. Eu vou falar de maneira bem resumida isso aqui, porque a gente vai estudar isso no começo do ano que vem, tá?
E aí o que acontece? Nesse gráfico, que a gente chama de forest plot, eu sempre comparo duas terapias, tá? Aqui no caso, eu quero saber se a acupuntura foi superior ao ibuprofeno, que é um medicamento, para eventos adversos para quem tem síndrome do túnel do carpo, tá? Aqui, especificamente, eu só tenho um estudo, um único estudo, dando o tamanho de efeito, no caso da menor melhora para maior melhora, tá? E aí, como eu interpreto esse gráfico? Eu teria os estudos com o tamanho de efeito deles, e embaixo eu vou ter esse losango aqui, ó, que eu posso chamar ou de diamantezinho ou de pool, tá? Em inglês, quando eu falo pool, que a tradução literal é piscina, eu dou o significado de misturar todo mundo ao mesmo tempo, tá? Então, na meta-análise aqui, na minha meta-análise, o pool é a soma da eficácia de todos os estudos juntas, tá? Deixa eu pegar um outro estudo aqui que vai trazer um pool mais bonitinho. Ah, tava falando de artrite reumatoide? Cadê aquele que via esse do Cramp ou do Ruvin? Deixa eu ver. É o do Cramp, intervenções não farmacológicas. Ele tem uma... As primeiras aqui, ó, trazem um pool mais... Trazem uma revisão mais bonitinha. Quer dizer, uma meta-análise mais bonitinha na revisão. Pera aí, galera. Aqui, ó. É isso aqui, ó. Disso que eu tô falando. Aqui, ó. Uma meta-análise costuma... Mano, eu coloquei a aula pra gravar? Putz, coloquei, que bom. Esqueci de pôr aula pra gravar semana passada, tô na noia. Ó, vamos lá. O pool é isso aqui, ó. Aqui eu tenho uma meta-análise, tá? Por que meta-análise? Porque eu tô analisando os resultados de vários estudos, tá? E aí vocês veem aqui, ó, os autores dos estudos. Eu tô analisando todos esses resultados estatisticamente ao mesmo tempo, para saber se uma terapia é superior a outra, tá? Então, é para isso que eu faço uma meta-análise numa revisão sistemática. Esse gráfico aqui, ó, o gráfico da meta-análise, ele se chama forest plot, tá? Forest de floresta, né? Porque quando eu olho aqui, ó, aparece várias árvores. Como eu tenho uma grande divisória das duas terapias, os resultados aqui, parece uma florestinha, tá? Esse diamantezinho aqui embaixo, ele chama pool, tá? E aí o que acontece? Numa meta-análise, eu pego vários estudos que avaliaram duas terapias para a mesma doença, para o mesmo desfecho, tá? O que é desfecho? É o que eu estou querendo ver se a minha terapia resolve ou não. Pode ser dor, pode ser função do dia a dia, pode ser amplitude de movimento, pode ser edema, tá? Aqui nesse caso, esse estudo, ele pegou várias intervenções não farmacológicas, ou seja, várias intervenções que não envolvem utilização de medicamento, para saber quem que é mais eficaz para melhora da fadiga, especificamente, em pacientes que têm artrite reumatoide, tá? Então, nessa primeira análise, todos esses estudos, eles observaram a utilização da atividade física comparada a um grupo controle. E esse grupo controle pode ser um grupo que não fez terapia nenhuma, que fez uma terapia placebo, ou que fez outras intervenções menores que não o exercício, tá? Então aqui, ó, cada estudo eu tenho o tamanho do efeito, que aí seria a variação de quem melhorou menos para quem melhorou mais. Todos os tamanhos de efeitos juntos, e aqui embaixo o pool, que é literalmente uma média, uma conclusão geral de todos esses efeitos juntos, tá?
E aí, a partir desse tipo de análise, eu consigo, de fato, decidir e bater o martelo se uma terapia ela é realmente superior à outra. Tá? Nesse estudo aqui, a atividade física, que é o experimental aqui, pode ser, em alguns estudos vai ter experimental, vai ter treatment, tá? Mas é sempre a terapia que eu estou testando para saber se ela é eficaz para curar, para resolver o meu problema, para resolver o meu desfecho, nesse caso fadiga, em relação a outra terapia, tá? Então, o que eu concluo daqui, ó? Eu tenho essa grande linha divisória, tudo que está desse lado quer dizer que o exercício foi mais eficaz que o controle, e tudo que está desse quer dizer que o controle foi mais eficaz que o exercício. Quando o tamanho de efeito toca na linha do zero, quer dizer que tanto um quanto o outro funciona a mesma coisa, tá? E aqui eu não estou falando que funciona mais, funciona menos, eu estou falando que eles têm a mesma eficácia. Se o tamanho de efeito ou pool não toca a linha do zero, quer dizer que um é mais eficaz do que o outro, tá? Então, fiz todo esse parênteses, estou falando de maneira bem resumida, isso aqui não faz parte do nosso tema, isso aqui a gente vai aprender legal no começo do ano que vem. Só nessa revisão, atividade física e terapia psicológica, terapia psicossocial, alô professora Dani, abraço professora Dani, foram mais eficazes que o grupo controle para resolução da fadiga, tá? Ó, aqui, ó, o poolzinho não toca a linha do zero, quer dizer que a terapia, né, que eu estou testando, no caso terapia psicossocial, foi superior ao grupo controle que ou não fez nada ou fez um tratamento placebo, tá? Então, eu fiz esse parêntesezinho rápido para falar para vocês o que é meta-análise, tá? E agora nós voltamos aqui para onde nós estávamos. Ó, então, esse trabalho aqui, eu ainda não falei na aula de ontem. O trabalho que eu tinha falado era aquele tal de Page que eu tinha visto anteriormente. O que acontece? No Page, ele fez meta-análise para saber se o ultrassom é mais eficaz que outras modalidades terapêuticas para tratamento de paciente com síndrome do túnel do carpo. Só que lembra aqui, ó, acho que se eu mostrar para vocês, talvez fique mais didático. Page, aqui ó, ultrassom. Aqui ó, percebam, ó, aqui ó, não tem o diamantezinho do pool. Eu tenho várias comparações, às vezes levando em consideração um único estudo, tá? E eu só tenho o tamanho de efeito desse estudo. Esses autores aqui nessa revisão concluíram que o ultrassom ele apresentou uma eficácia maior, uma eficácia melhor. Tudo bem, eles foram mais detalhistas, eles compararam 3 MHz com 1 MHz, compararam diferentes doses, diferentes intensidades. Mas assim, para eu bater o martelo, para eu chegar à conclusão de fato se uma terapia é melhor que a outra, eu preciso de vários estudos testando a mesma coisa. Tá? Então, às vezes, se eu for muito específico, eu não consigo fazer uma comparação tão abrangente, isso dificulta tanto eu tirar a conclusão, quanto eu mostrar a conclusão para os outros pares, mostrar a conclusão para o restante da galera. Então, esse autor aqui fez essas comparações nas meta-análises e concluiu que o ultrassom apresentou uma boa eficácia a curto e médio prazo para tratar pacientes com síndrome do túnel do carpo. Algumas meta-análises eu encontrei desse jeito, às vezes um único estudo, sem pool, sem nada, dependendo, tocando a linha do zero, que é quando uma terapia tem a mesma eficácia da outra. E assim, o estudo é longo, então você tem páginas e páginas de várias meta-análises falando de várias coisas. Então, assim, eu fico com o pé atrás. Tipo, eu nem falo que sim, nem falo que não, porque como eu já vi outras revisões falando que o ultrassom teve um efeito benéfico,
eu dou o benefício da dúvida, tá? Mas por essa revisão aqui eu não concluo que o ultrassom é eficaz para tratamento de síndrome do túnel do carpo. Aí aqui nesse O'Connor, ele traz outras comparações também na meta-análise, e como ele faz menos comparações e ele coloca mais estudos na meta-análise, eu consigo chegar numa conclusão melhor, tá? E aí, só em resumo, né? Eu dei toda essa volta porque eu vi aqui, ó, que quando eles colocaram 2 estudos com 63 participantes, não encontraram benefício significativo, mas teve um estudo que trouxe um efeito significativo a curto e médio prazo para a melhora dos sintomas da síndrome do túnel do carpo, aí é aquilo que eu falei para vocês, benefício da dúvida, sabe? Eu espero para utilizar, eu não utilizaria logo de cara. E é engraçado que aulas anteriores eu tinha comentado justamente dessa eficácia em síndrome do túnel do carpo, mas como eu falei para vocês, eu estava confundindo com capsulite adesiva, que é no ombro, que é a síndrome do ombro congelado. Para capsulite adesiva, tem alguns estudos que trazem um resultado legal. Síndrome do túnel do carpo, não sei. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Por quê, inconclusivo? Porque alguns estudos trazem efeitos benéficos, mas para a gente poder bater o martelo, eu preciso fazer aquele esqueminha, eu preciso fazer um forest plot com vários estudos, testando a mesma coisa, um tipo de ultrassom para um tipo de variável, e chegando numa mesma conclusão, né? Se uma pessoa só fala que é bom, é difícil você tirar a conclusão por essa uma pessoa, porque ela pode ter feito um estudo muito bom, que a gente não tem dúvida nenhuma, que aquela conclusão é firmeza, ou ela pode ter feito um estudo mega cagado e o efeito dela foi superestimado, entendeu? E aí, pra gente não vira, pra gente é ruim. Então, síndrome do túnel do carpo, uso de ultrassom é inconclusivo. Esperar mais estudos, não tô falando nem que funciona nem que não funciona. Artrite reumatoide, que é o estudo lá do Casimiro, né? Esse estudo aqui, ele encontrou efeito benéfico, mas com ultrassom isolado. Ele achou alguns estudos comparando ultrassom com corrente farádica e banho de parafina, combinando ultrassom com exercício, ultrassom com corrente farádica e ultrassom com banho de parafina, tá? E não teve resultados bons. Mas eu falo porque esse aqui eu já tinha visto em outra aula. Quando ele pegou estudos testando ultrassom sozinho, ele observou melhora para força de pinçamento, flexão dorsal, redução da rigidez matinal, outras instabilidades articulares, e reduziu o número de articulações doloridas, tá? Claro, conclusões limitadas, porque os estudos que ele coloca na revisão dele não são estudos de boa qualidade, então, com base nisso, a gente não consegue chegar num resultado firme, num resultado direto, tá? Então, vamos lá. Para artrite reumatoide, tá? Melhora da dor, força e função. Mas aqui na frente eu coloco com ressalvas. Porque o estudo não era tecnicamente, não era metodologicamente um primor. Então, a gente pezinho atrás, tá? Mas traz um resultado mais interessante, por exemplo, do que síndrome do túnel do carpo, né? Que pode ser que funcione, mas a gente não tem uma quantidade de evidência suficiente. Aqui você tem já vários estudos, ainda que os estudos não sejam bons, mas são vários estudos que apontam numa mesma direção. Então, pode ser. Uma coisa interessante, acho que eu já comentei isso na aula passada, mas assim, quando os autores falam que os estudos são de baixa qualidade e a evidência é de baixa qualidade também, quer dizer que assim, eles podem ter encontrado melhoras superestimadas,
Ou por limitação metodológica, o estudo talvez não foi tão bem feito, talvez não tenha encontrado resultados tão importantes quanto ele poderia. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu fizer estudos melhores, eu tenho chance de encontrar resultados mais precisos. Pode ser preciso no sentido de sim, a terapia funciona, ou não, a terapia não tem relevância clínica, mas resultados mais precisos. Há uma tendência nesses casos de encontrar resultados mais precisos na direção da terapia funcionar. Mas, por exemplo, vamos supor, se em estudos de baixa qualidade os autores encontraram redução da dor na escala visual analógica, de 0 a 10, encontraram o paciente começa com dor 6 e acaba com dor 1, por exemplo, talvez no estudo de melhor qualidade o paciente comece com dor 6 e acabe com dor 5, com dor 4, entendeu? Ele tem uma melhora significativa da dor, mas é uma melhora menor. Quando eu encontro estudos com resultados apresentando uma melhora menor em cima do que eu estou avaliando, uma melhora menor na amplitude de movimento, da dor, da função, aquele resultado ele é mais robusto, tá? Ele é mais confiável do que um estudo que achou uma melhora. O cara não andava e o cara começou a andar de novo, entendeu? Aí a gente já fica um pezinho um pouco atrás. Tudo isso, eu tô falando bem por cima para vocês. O ideal seria eu abrir os gráficos com a meta-análise e olhar parte a parte com vocês. Só como eu não ensinei isso para vocês ainda, eu acho que só vai fazer mais confusão. Então eu tô indo direto no texto e aí ano que vem a gente faz esse mesmo exercício nas outras disciplinas, só que olhando gráfico a gráfico, inclusive com vocês tomando decisão clínica com base nessas evidências, tá? Então a artrite reumatoide melhora, só que com algumas ressalvas. Galera, faz alguns minutos aí que eu tô falando. Alguém quer fazer alguma pergunta ou alguém tem alguma dúvida? Tá, então seguimos aqui pelas nossas evidências científicas. Vamos lá, continuando na base Pedro. Ultrassom para dor perineal pós-parto e dispareunia. Eu não sabia disso, e aí eu acho que a professora Mariana vai dar o gineco-obstetrícia. Talvez o Sartorão já tenha falado bastante. É o Sartorão, né, que dá aula de ginecologia obstetrícia, de fundamentos. Acho que é, não lembro, acho que é. É, né? Eu tô confundindo com o Gerson, é o Sartorão. Eles já devem ter comentado isso, tá? Se não, a Mariane vai comentar, enfim. Mulheres que fazem o parto natural, o parto comum, elas tendem a ter dor no períneo após o parto, tá? Desenvolver essa dor perineal. Então, é uma preocupação que se tem na recuperação pós-parto essa dor perineal. Até pela abertura que você tem da pelve, né, para a passagem do bebê. Então, óbvio que, tipo, ainda mais se você não tiver o fortalecimento e o preparo correto, você pode desenvolver essa dor. Por isso que a gente faz fisioterapia com gestantes, fisioterapia pré-natal. Um dos fatores que eles cuidam também, além da dor lombar, que é muito recorrente, é preparar a pessoa para o parto. Apesar que a maioria das pessoas fazem parto cesárea, né? Mas enfim, pensando no parto natural, parto comum, eu tenho essa questão envolvida. A dispareunia, ela é a dor na prática sexual, e eu não sei se uma coisa está relacionada com a outra, se a pessoa no pós-parto passa a desenvolver dispareunia, ou se esse autor pegou duas situações diferentes, porque a aplicação porque a aplicação do ultrassom seria a mesma, né? Mas enfim,
Você pode utilizar ultrassom para tratar dor no períneo. Vou tirar aqui o som aqui do celular. Para tratar dor no períneo e para tratar a dispareunia, que é essa dor no ato sexual, durante o ato sexual, tá? Bom, vamos lá então. Conclusão dos autores. Não tem evidência suficiente para indicar ou avaliar o uso do ultrassom para tratar dor no períneo pós-parto ou dispareunia. Ah, tá, ó, essa dispareunia, ela é following childbirth. Então essa dispareunia é na puérpera mesmo, na pessoa que, enfim, depois acabou ganhando bebê. Faz sentido, né? Você ter dispareunia. Se você teve uma lesão ou uma lesão que seja na região do períneo, principalmente próximo ao ligamento, faz sentido você ter esse tipo de dor. Bom, então, para tratar mulheres com dor perineal pós-parto e dispareunia, não funciona. Eu acho que quando a gente estava vendo... Acho que quando a gente estava vendo o termo no começo no primeiro semestre, termoterapia, eu acho que teve um estudo, né, testando o uso de gelo, se eu não estou enganado. Teve um estudo testando o uso de gelo. Eu não lembro se teve melhora significativa, mas teve um estudo testando o uso de gelo. Cara, parto é muito, muito foda, muito. A pessoa apanha do útero antes de ter o bebê, apanha durante, apanha depois. É muito... Por isso que é interessante ter um acompanhamento médico e um acompanhamento fisioterapêutico também, que não é tão comum a toda a população de acesso, de conhecimento que tem, mas porque é muito legal ter o bebê, criar a família, ter a família, tudo, mas do ponto de vista físico para a mulher é muito complicado, assim, muito. Então tem que ter esse acompanhamento para que os problemas pós-parto não sejam grandes, ou que não tenha, né, dependendo. Vamos lá. Efeito do ultrassom para dor neck é nuca, pescoço. Então é ultrassom para dor cervical. Ó, esse cara aqui, ó, já coloca no título que a revisão sistemática dele tem a meta-análise, tem aquele gráfico lá que a gente viu aquela hora. Bom, vamos lá. Direto aqui para a conclusão, para a gente não perder muito tempo. Ultrassom terapêutico pode reduzir a intensidade da dor mais que o placebo ou no treatment, né? E é um tratamento seguro. Combinado com outras intervenções, produz benefício para redução da intensidade da dor, melhora da função e qualidade de vida is not clear. Ah, tá. Não está claro se combinar ultrassom com outras terapias convencionais, eu tenho melhoras adicionais na dor, na função e na qualidade de vida, tá? A única conclusão que ele tira é que o ultrassom pode ser efetivo para reduzir a dor comparado ao no treatment ou sham. Aqui são dois grupos controles, tá, gente? Sham é o placebo, é o que nós chamamos de placebo. Tem alguns autores que utilizam o termo... Ó, se a tela ficou vermelha aí para vocês, é porque entrou no modo noturno aqui, aí aparece luz quente, mas eu tô com luz clara na minha cara aqui na janta. Tem alguns autores que eles não utilizam o termo placebo diretamente, eles utilizam o termo sham, tá? Sham, em inglês, remete a falso, tá? Sham remete a falso. Então, se vocês observarem um estudo que eles utilizaram sham laser, sham ultrassom, sham eletro, sham qualquer coisa, quer dizer que é o placebo, quer dizer que eles pegaram
aquele aparelho e fingiram que estavam aplicando a terapia correta, tá? Para o paciente achar que ele está recebendo de fato a terapia correta, porque o que eles não querem o efeito da terapia, eles querem o efeito do placebo, né? E aí depois eles tiveram o no treatment. O no treatment deve ter sido um grupo que não fez nada, tá? Então, aqui qual que era? Para avaliar a dor cervical, um grupo recebia ultrassom, e aí no caso o outro grupo não fazia nada, esperava a dor passar sozinha, e no caso do sham, um recebia ultrassom e o outro recebia o mesmo aparelho de ultrassom, só que ou desligado ou mal programado, para não ter o efeito do ultrassom original, tá? Por que é importante, quando eu vou fazer a comparação com o grupo controle, eu saber exatamente o que é o controle, tá? O grupo controle é o seguinte, se eu tenho um controle que não fez nenhuma terapia, não fez nada, a minha doença ela tem uma regressão natural. Ou a parte dos quadros patológicos, ele tem um período de início, depois ele piora, chega no ápice, na parte mais aguda da doença, e aí depois ela retrocede, ela melhora sozinha, tá? Diferentes doenças, isso acontece de diferentes maneiras, mas de um modo geral eu tenho essa curva. Ela começa, piora, chega na parte pior da doença, depois ela retrocede. Então, boa parte das doenças tendem a regredir, a melhorar naturalmente, tá? Claro, dependendo da patologia, você não vai ter a mesma função, você não vai ter cervical. A dor cervical ela tende a passar sozinha, ela não vai durar para sempre, tá? Ela pode ser uma dor, só se for alguma patologia, algum quadro de dor crônica, tá? Deixa eu ver se eles falam aqui de dor crônica. Não fala, só fala de dor cervical. Só se for um quadro de dor crônica. Mas, de um modo geral, a dor, ela tende a regredir. Quando a gente... os analgésicos que nós consumimos, que a gente compra, tudo, e são testados para poder ter eficácia, tudo, ainda assim, eles têm um puto efeito placebo, tá? Porque a dor, ela pode regredir sozinha por si só. O que pode acontecer é, por exemplo, quando eu tomo um medicamento, além da eficácia do medicamento isolada, eu ter no meu corpo o efeito placebo, eu desencadear mecanismos que aceleram a minha cura, que aceleram a minha recuperação. Beleza? Então, quando eu comparo o tratamento com o no treatment, eu corro o risco de aqui no tratamento, além da eficácia dele, eu ter um efeito placebo atuando. E sempre, é muito difícil. Só se for uma terapia muito ruinzinha, mas sempre, qualquer tipo de terapia que eu aplico no meu paciente vai trazer alguma melhora. Tudo, tá? Porque o placebo, a classe médica, muitas vezes, e a área da saúde como um todo, o fisioterapeuta, me enquadro largamente nisso. Não leva tanto em consideração a questão do placebo. Do ponto de vista clínico, se uma terapia tem o mesmo efeito do placebo, ela é irrelevante. Só que o placebo é uma melhora, tá? Mas do ponto de vista clínico é irrelevante. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu fizer aquela terapia, ou se eu beber água, se eu chupar bala, vai dar a mesma coisa, eu vou melhorar o mesmo tanto. Então, é interessante eu fazer essa comparação com o placebo, e é por isso, por exemplo, que determinadas terapias, quando eu vou avaliar determinadas terapias, eu observo, na maioria das vezes, melhora. Observo, melhora. Se eu testo uma palmilha, se eu testo uma kinesiotape, se eu testo qualquer coisa, sei lá, qualquer coisa, eu vou encontrar melhora, tá? Mas o grande barato é, o meu corpo já vai desencadear mecanismos para trazer melhora. Outros fatores externos vão trazer melhora. O legal é eu tentar isolar ao máximo o efeito da terapia para poder saber o quanto a terapia sozinha é eficaz. Então, quando eu comparo a terapia com o sham,
quando eu comparo ela com o placebo ou com a terapia falsa, nesse caso o ultrassom teve um efeito superior ao placebo, quer dizer que o ultrassom vai funcionar independente da vontade da pessoa, independente da crença da pessoa. Queira a pessoa se curar ou não, tenha a pessoa qualquer tipo de fé ou não, o placebo, o ultrassom vai funcionar mais que o placebo, tá? E isso, para a gente, traz uma segurança maior para a gente poder adotar uma terapia, beleza? Então aqui, para dor cervical, o ultrassom reduz a dor, ele é superior ao placebo e ao controle sem tratamento, tá? Deixa eu só colocar, como os dois são controle, só colocar sem tratamento aqui, ó, tá? Então, para dor cervical, o ultrassom reduz dor significativamente, mais que o placebo e mais que, obviamente, do que eu não fazer nem nada, não fazer nenhum tipo de tratamento. Então, para dor cervical, o ultrassom funcionou bem, funcionou legal. Vamos lá. Efetividade do ultrassom para dor lombar crônica não específica. Dor lombar crônica. Ah, dor lombar. Dor lombar, eu tô falando muito agora com o quarto ano sobre dor lombar. E, dor lombar é uma bucha, velho. Uma bucha. Quando você tem dor lombar aguda e subaguda, é uma bucha também. Só que, levando em consideração que ela é aguda e subaguda e ela ainda não evoluiu para crônica, você tem alguma chance de reverter o quadro, você tem alguma chance de tratar, ela vai regredir naturalmente. Agora, a dor lombar crônica... deixa eu dar uma olhada aqui o que esse autor fala, depois a gente troca uma ideia. Aqui ele traz uma evidência diferente. Será que ele fez meta-análise? Que a gente pode dar uma olhada A gente pode dar uma olhada nos gráficos. Rapidão. Deixa eu ver. Ele não faz meta-análise. Eu já tô com o pezinho atrás. Tem arquivo suplementar aqui? Não fala nada. Não, então, assim, quando a pessoa faz uma revisão sistemática, legal, faz uma revisão sistemática, ela segue uma série de regras para que essa revisão seja bem feita, tudo, legal. Só que é bom ter aquele gráfico que eu mostrei para vocês, o Forest Plot, da meta-análise, para eu fazer uma comparação direta dos resultados dos outros estudos, tá? Porque, assim, quando você não faz essa comparação estatística, numérica, com um gráfico, com um número, a conclusão que você tira da revisão, ela assume uma subjetividade muito maior, tá? Ela vai mais muito para o que eu acho, tá? Então, assim, a revisão sistemática, ela é confiável, ela é mais confiável do que uma revisão descritiva, uma revisão narrativa, só que ela assume uma subjetividade maior que uma revisão sistemática com meta-análise, tá? Não tem uma evidência 100% inquestionável na vida. O que a gente pode ter é evidências científicas com menos problema possível, e aí, a partir de um conjunto de evidências mais sólidas, chegar numa conclusão. Então, aqui, galera, eu vou deixar como inconclusivo. Vou ser justo ainda, vou ser bem legal ainda. Porque recentemente eu precisei fazer uma pesquisa para a aula do quarto ano, que a gente estava estudando aquele esquema de escola de postura.
E a ideia é até legal, tudo, pá, mas na hora que você vai para as evidências, você não encontra nada. Tem até uma revisão que eu encontrei que o autor, ele é um autor alemão, né? Que ele faz uma revisão sistemática, com meta-análise, tudo bonitinho. E ele fala que, assim, na época, acho que era de 2016, ele fala, gente, é uma revisão sistemática depois de 37 anos que o método escola de postura foi criado e está sendo praticado. A gente não tem nenhuma revisão conclusiva que do qual nós tenhamos segurança para adotar esse trabalho. Se depois de 37 anos o negócio não está funcionando, a gente precisa rever o método, rever o exercício para fazer alguma coisa melhor. E aí, como escola de postura estava na programação para falar, mas não teve eficácia porque a gente esperava, é aquela coisa, tipo, além da gente apontar se uma coisa dá certo, funciona ou não, a gente tem que tentar achar alguma evidência, alguma alternativa de tratamento, de trabalho, tá? Claro, com base no que tem das melhores evidências, para a gente poder tomar uma decisão mais segura, mas é o que tem para hoje, né? Vamos ver o que a gente tem atualmente. E para dor lombar, o que eu encontrei de mais sólido foram trabalhos multidisciplinares. O que é multidisciplinar? Além da fisioterapia clássica, envolvendo o exercício de alongamento, fortalecimento, respiração, papapá, o paciente precisa fazer tratamento psicossocial, precisa ter um acompanhamento médico com o especialista, e ele precisa, além das sessões de fisioterapia, ele precisa adotar no dia a dia dele cuidados para a coluna. Seja postura, seja a adoção de uma órtese ou uma adaptação no ambiente de trabalho, na casa dele, para que ele não faça movimentos que esforcem os músculos da coluna, principalmente da coluna lombar, né? E não tenha dor lombar. Tá? Então, as melhores evidências hoje apontam para um tratamento multidisciplinar. Então, é o paciente ir no médico, se o médico passar a medicação, ter acompanhamento medicamentoso, fisioterapia, acompanhamento psicológico, dependendo do acompanhamento com assistente social, e rotina de cuidados de exercícios em casa. Além dele fazer exercício, esses cuidados do dia a dia, cuidado com postura, cuidado com adaptar o trabalho, adaptar a cozinha, adaptar o que quer que seja, para que ele tenha uma redução na intensidade da dor e tenha melhora na qualidade de vida, tá? Quando eu olhei para outros estudos falando de dor lombar, laser, ultrassom, eletro, eu tinha alguma eficácia a curto prazo, dependendo, principalmente eletro. A curto prazo. O resto, nem a curto prazo. E a curto prazo que eu falo é assim, de quando eu dou alta para o meu paciente até 1, 2 meses. 3 no máximo. Se eu acompanhar esse paciente de 3 meses em diante, a dor volta, tá? Se tratando, por exemplo, de dor lombar crônica, vai voltar mesmo. Mas é o que eu tô falando, é uma bucha, um tratamento que a gente não consegue bater o martelo com toda a certeza numa única terapia que traga a eficácia que responda a todas as perguntas. Precisa ser feito um acompanhamento com diversos profissionais da saúde, para que aí sim o paciente possa, a longo prazo, ter melhora da função, ter redução da dor, ter melhora na qualidade de vida, tá? Então aqui, como o cara não fez nem meta-análise, nem nada, eu vou colocar como inconclusivo, assim, de bom humor, tá ligado? Mas não poderia colocar nada, tá ligado? Colocar nada, porque você aplicar ultrassom e você aplicar ultrassom
no paciente também gera uma questão do paciente ficar dependente, né, do tratamento. Sei lá, se numa sessão ou outra você faz isso, talvez seja isso que eles estejam avaliando, tudo bem. Agora, pensando a médio... Não, vou colocar não. Mudei de ideia. Vou colocar não funciona. Porque, meu, pensa. Nós, quando... não funciona. Porque, tipo assim, quando a gente trata o nosso paciente... Aqui não tem o... Vou colocar aqui, ó. Da PubMed. Quando eu vou fazer o tratamento do paciente, a ideia é que o nosso paciente atinja a independência o mais rápido possível. Eu não posso tratar o paciente pensando que esse paciente vai ficar preso a um serviço de saúde para a vida inteira. Tem algumas doenças, algumas patologias de caráter crônico, principalmente doença reumática, algumas doenças respiratórias nervosas, que o paciente vai precisar fazer um acompanhamento para a vida inteira, sim. Só que aí não é tratamento fisioterapêutico. É um tratamento, é um trabalho de manutenção. E eu preciso deixar claro essa divisão para o meu paciente. Tratamento fisioterapêutico é um tratamento que tem começo, meio, fim, e eu quero chegar num ponto. Eu quero ter um resultado, eu quero melhorar tanto da dor, eu quero melhorar tanto na função. Trabalho de manutenção é um tratamento que eu faço para evitar que o quadro do paciente piore ao longo do tempo. Tá? Então são duas situações diferentes. Para tratamento de manutenção, se o paciente for o caso do paciente, eu preciso informar esse paciente, deixar claro, e a minha abordagem, ela vai ser uma abordagem muito mais de rotina, e por isso que a maioria dos trabalhos, quando envolvem exercícios, são trabalhos em grupo, tá? Do que eu ter um paciente com dor lombar que eu vou atender no meu box toda semana, seja com laser, seja com ultrassom. Eu posso fazer isso? Posso. Só que assim, se tratando de sistema público de saúde, eu vou gastar muito recurso para uma conduta que eu poderia fazer de um jeito diferente, ter a mesma eficácia, economizando recurso. Pô, você gasta aplicando ultrassom, você gasta aplicando eletro, você gasta aplicando laser. Claro que a gente quer dar o melhor tratamento para o nosso paciente, mas, pô, entre o uso de um equipamento individual e o uso de uma terapia eficaz, mas uma terapia mais simples e que eu posso fazer com várias pessoas ao mesmo tempo, como no caso é o exercício, se eles têm a mesma efetividade, mano, pra que eu vou enfileirar 10 pessoas para aplicar ultrassom tantas vezes por tanto tempo, tantas vezes por dia, se eu posso pegar essa galera e fazer uma sessão, né? Casos e casos, claro. E aí, por favor, não confundam. Tem alguns setores principalmente do sistema particular de saúde, em que a fisioterapia ela beira o caos, assim, de você, principalmente quando atende convênio, que você precisa atender quantidade, o tratamento fica uma bosta. Aí você pega 4, 5, 10 pessoas ali no eletro, no choquinho, igual fala-se, ao mesmo tempo, a coisa sai mal feita. Não é disso que eu tô falando, tá? Eu tô falando de pegar a evidência, ver o que é melhor e a partir daí tomar a melhor decisão clínica. Pensando na efetividade do meu trabalho e pensando também em otimizar os meus recursos e otimizar o meu tratamento com esses pacientes, com essa galera, tá? Então, é por isso que eu, com relação ao ultrassom lá, eu concluí que não, porque você vai precisar pegar esse paciente toda semana, ou tantas vezes por semana, colocar no box, aplicar o ultrassom, vai gerar um custo para o paciente. Se for setor público de saúde, vai ser difícil de você ficar fazendo isso também direto, sendo que você tem terapias da mesma eficácia, que é mais prática, mais simples, que o paciente pode inclusive fazer em casa. Bom, vamos lá.
continuando aqui, ultrassom para dor crônica, para cuidado de dor crônica articular. E aqui ele fala com a articulação? Não, não fala com a articulação. Vai, vamos colocar. Dor articular crônica. E aqui é muito abrangente, né? Porque você pode pegar coluna, pode pegar ombro, pode pegar quadril, pode pegar alguma doença reumática, que você tem dor poliarticular. Mas vamos lá. O uso de ultrassom é frequentemente utilizado e combinado com outras modalidades terapêuticas. A literatura de artrite, osteoartrite no joelho é mais robusta. Isso aqui a gente já viu, né? Que o ultrassom pode trazer efeitos benéficos, mas o uso do ultrassom pulsado e contínuo, que a gente viu na aula semestre passado, é controverso, se eles são de fato efetivos para tratar osteoartrite de joelho. Utilizando ultrassom isolado, não tem impacto significante na função, mas se eu combinar com outras modalidades, pode trazer algum efeito benéfico. No conclusion recommendation made for settings or season duration. Aí eu acho que ele poderia ter sido mais específico no que ele está avaliando na revisão dele, porque assim, é como eu falei anteriormente, a gente não pode cair no erro de que uma terapia ela vai funcionar para tudo, tá? Claro, o máximo que eu puder testar e estudar de diferentes formas, eu vou fazer. Mas, por exemplo, aqui no caso dele, se tratando de uma revisão, acho que se ele fosse mais específico, talvez ele pudesse chegar numa conclusão melhor. Mas aqui as articulações que ele verificou, dor articular, é quadril, deixa eu ver, joelho, ombro e quadril. Então vamos lá. Por ordem, né? Cabeça, ombro, joelho e pé. Quadril e joelho. Aí. Dor articular, ombro, quadril e joelho crônica. Ele fala só da osteoartrite, né? Então ele deve ter envolvido diversas patologias, não só, enfim, pós-cirúrgico, fratura, doença reumática. Então, inconclusivo. Tá? E aqui, galera, é o seguinte, tem coisa que é inconclusiva, tem coisa que não funciona, a gente só está considerando aquilo que traz alguma melhora, alguma função relevante, tá? No caso, até agora, ultrassom para osteoartrite, para artrite reumatoide e para dor cervical. Articulações também, tá? Mas nessa revisão aqui, inconclusivo. Deixa eu puxar mais para baixo o bloquinho de notas aqui. Ó, 10h30 já. Tá, estamos acabando essas revisões aqui. Opa. Aí. Não, filho, sai daqui. Ó, vamos lá. Reabilitação. Aqui são várias terapias para fratura distal do rádio. Vamos procurar a parte que fala de ultrassom direto. No caso, deve ser de eficácia, né? Pelo que ele está falando. Para uso de ultrassom em fratura distal do rádio. Vamos ver o que eles concluem. Eles testaram várias terapias, o ultrassom estava no meio e eles não conseguem chegar numa conclusão fixa para algum tipo de terapia, das terapias que eles utilizaram. Então, nesse caso, para fratura distal do rádio, não funciona.
O ultrassom estava no meio dessas terapias, eles não conseguiram chegar a uma conclusão, não conseguiram bater o martelo quanto a uma terapia confiável. Ó, aquela revisão do PAGE que eu comentei para vocês anteriormente, né? Nós já vimos com síndrome do túnel do carpo, só que era desse O'Connor, que ele fez a revisão, a meta-análise com vários estudos. Essa do PAGE foi aquela que eu abri para vocês, que eu não consigo tirar uma conclusão firme, segura, fixa, porque eu estou fazendo comparações com estudos isolados, tá? Então, vamos deixar aqui no inconclusivo mesmo aqui em cima. Deixa eu fechar esse monte de aba aqui, que a memória do meu computador agradece. Ó, ulcera de pressão. A gente viu coisa pra caramba, hein, gente? Síndrome do carpo, artrite reumatoide, dor perineal, cervical, dor lombar crônica específica, dor articular, que é o que a gente estava vendo. A última, né, de fratura distal do rádio e aquela do PAGE. Tá, ó, já tem bem menos coisa. Abri 22 abas, agora tem menos da metade. Vamos lá. Reabilitação ou pós-cirúrgico de cirurgia em tendões flexores da mão, tá? Então, pacientes que tiveram lesões nos tendões flexores da mão, faz cirurgia e aí, no caso, eles querem verificar a eficácia de algumas modalidades terapêuticas no pós-cirúrgico para recuperação da função da mão. Vai comparar uma galera aqui. Vamos ver direto o ultrassom. Um dos estudos examinou o tempo de retorno, atividades de função irrestrita. Aí, dentre essas modalidades, estava o ultrassom. Vamos ver o que eles concluem, né? Porque aqui eles não falam nada. Eles só falam do tipo de estudo. Tem algumas evidências de baixa qualidade em que poucas evidências de baixa qualidade para reabilitação pós-cirúrgica de cirurgia no flexor da mão. Eles não chegam a conclusão nenhuma também. Fala que os estudos são de baixa qualidade e não pode chegar numa conclusão clínica objetiva, mesmo com essas evidências que eles adicionaram na revisão sistemática. Deve ter sido aquele forest plot onde estava todo mundo batendo na linha do zero, né? Você não consegue saber se funciona ou não, se um funciona mais que o outro. Então, de um modo geral, ultrassom, vamos lá. Pós-cirúrgico de flexores da mão, tá? Cirúrgico de tendões. Vou colocar tendões aqui, fica mais. Para pós-cirúrgico de punho, provavelmente não vai ter não vai ter a mesma eficácia. Próximo. Ultrassom para dor lombar crônica de novo. Ó, apesar dos estudos serem de baixa qualidade, pode apresentar pequeno efeito para melhorar função a curto prazo comparado ao placebo, mas a evidência é de baixa qualidade. Os resultados são conflitantes e as evidências atuais não dão suporte para o uso de ultrassom para tratamento de dor lombar crônica. Foi o que a gente comentou anteriormente, mantém aqui que não funciona. Vamos lá, uso de ultrassom para úlcera venosa na perna. Úlcera venosa. Agora a gente foi longe. Úlcera venosa. Uso de ultrassom para úlcera venosa. Vamos lá.
Bom, resultados de baixa qualidade, fator de risco, risco de viés alto. Eles não é incerto se o ultrassom, seja de alta ou baixa frequência, promove melhora na cura de da úlcera venosa no membro inferior. Vou colocar aqui membro inferior para deixar mais específico. Então, mantém, não funciona. Tá sendo surpreendente isso aqui para mim, porque, olha, eu cresci vendo que o ultrassom é usado para um monte de coisa na clínica, pelo menos quando eu estava na graduação, especialização, era inquestionável o uso do ultrassom e não esperava esse monte de estudo para... Bom, nós vimos que cadê aqui, ó? Ó, osteoartrite, deixa eu já ir separando já aqui funciona ou não. Artrite reumatoide e dor cervical. Dor cervical. Ó, nesses casos, o ultrassom teve uma boa eficácia. Né? Dá pra gente adotar tranquilo, adotar sem problema. Ó, osteoartrite de joelho, artrite reumatoide. A artrite reumatoide precisa confirmar onde é, mas a maioria das vezes eles avaliam quadril e joelho. E dor cervical. Ah, legal. Ó, 3 quadros em que se eu aplicar ultrassom tem uma melhora significativa. Tendinopatia, ó, comparando a efetividade de diferentes tratamentos não cirúrgicos para tendinopatia patelar. Vamos lá. Várias terapias, né? Vamos ver o que eles falam do ultrassom. E do ultrassom eles colocam um efeito clínico numérico aqui, ó. Eles fizeram meta-análise em rede ainda, Deus me livre. Isso aqui para ler são vários riscos cruzando um com o outro. Eu estou estudando isso agora para ensinar para vocês, porque eu não sei. Quer dizer, sei um pouco, mas para ensinar eu não sei. Conclusão. A meta-análise em rede demonstrou que LPRP Ai, meu Deus do céu. O que é LPRP, meu Deus do céu? Ai, tá na ponta da língua. Plasma rico em plaqueta. Cadê? Tá aqui. Tá aqui em algum lugar. Aqui, ó. Ó. Plasma rico em plaqueta. Isso aqui, gente, eu não sei se vocês vão lembrar, pode ser que vocês lembrem. Na primeira semana da Físio, em 2019, vocês estavam no primeiro ano, teve uma palestrante que veio falar de PRP. Só que ela veio falar de PRP no uso dermatofuncional, tá? Era PRP para cura de lesões cutâneas. Eu não lembro se tinha alguma coisa relacionada à estética em específico, mas a boa parte era dermatofuncional para lesão cutânea. E aqui nesse caso, o resultado do ultrassom para tratar a tendinopatia patelar não foi efetivo. Então, deixa eu só colocar aqui, a gente continua falando. Tendinopatia patelar. Não funciona. E na época, ela estava falando do PRP, trazendo resultados, blá, blá, blá. Só que eu lembro que na época ela trouxe muito estudo experimental. Ela falou de alguns estudos, alguns estudos clínicos, mas ela falou de muito estudo experimental, estudo com animais, tudo, pá. Então é uma área nova. Aqui, ó, pelo que eu vi, nessa revisão não é só sobre PRP, são diferentes modalidades terapêuticas, mas pegaram alguns estudos com humanos, tá? Então, não sei, talvez para o futuro, para algumas coisas, pode ser que não funcione. Nesse caso aqui em específico, o PRP ele foi eficaz
para tratamento de tendinopatia patelar. Como é feita a aplicação, porque é um líquido, né, que você injeta na região, não sei. Bom, curioso para mais para frente, tendo mais estudos, para a gente poder utilizar. Mas nesse caso aqui, para tendinopatia patelar, ultrassom também não virou. Aí eu falo, agora o Júnior e o Arthur levantam uma bola legal, que é bom eu fazer esses parênteses aqui na aula. Aqui, a maioria dos estudos, eles estão testando a eficácia do ultrassom isolado. Tem um estudo ou outro que verifica o ultrassom em conjunto com outras terapias, mas aqui a maioria está verificando o efeito do ultrassom isolado, tá? É bom a gente fazer essa separação, porque é diferente eu fazer a comparação, eu verificar a eficácia, por exemplo, do ultrassom e verificar a eficácia de um protocolo de tratamento específico, tá? Mesmo quando eu falo só de exercício, quando eu falo de fortalecimento ou exercício de propriocepção, enfim, a maioria dos protocolos não atua com exercício sozinho. Você tem uma outra atividade associada, tá? Nesse caso, o tratamento pós-cirúrgico do joelho, independente de qual seja, mas pós-cirúrgico de joelho, ele faz uma amálgama. A maioria dos protocolos utilizam várias técnicas para diferentes fases para tratar o joelho. E eu não sei quanto tempo durou o do Júnior especificamente, mas às vezes que eu peguei tratamento ou cruzado anterior, ou ligamento medial, enfim, de 3 a 6 meses para mais, assim, tratando, né? Que é quando os tratamentos eles duram mais de 3 meses. A maioria dos tratamentos é até 3 meses, né? Um ou outro, é o caso de pós-cirúrgico de joelho, pode durar mais de 3 meses, pode durar 5, 6 meses, dependendo do paciente. No meu caso, o paciente era atleta, então a resposta dele era mais rápida, só demorou 6 meses porque teve greve, a clínica ficou parada um mês, entendeu? Senão ele tinha se reabilitado antes. Se a gente pegasse direto pauleira, 4 meses e meio no máximo, tá? Então, só fazendo essa separação aqui, vocês vão encontrar ultrassom como parte ou como terapia complementar em outros protocolos, tá? A avaliação que nós estamos fazendo aqui é a aplicação isolada dele. Então, para a gente não misturar uma coisa com a outra aí, para a gente também não tirar conclusões precipitadas, né? Seja para falar que funciona ou para falar que não funciona. A gente não ser injusto. Vamos lá. Para finalizar aqui, falta 10 minutinhos para acabar a nossa aula aqui. Tratamento de fascite plantar. E o cara testou várias coisas: ultrassom, eletro, laser, outro tipo de estimulação não invasiva elétrica, radiofrequência pulsada para fascite plantar. Vamos ver o que ele fala especificamente de ultrassom. Conclusão. Recomendamos tratar com RW. O que é RWS? RWS. Eletroterapia. Radial Extracorporeal Shockwave Therapy. Eletroterapia. Recomendamos tratar com eletroterapia. O ultrassom usado pode ser utilizado como terapias alternativas. Ele indica principalmente eletro, talvez ultrassom. Então vamos colocar. Acho que essa aqui a gente estava colocando como inconclusivo. Vamos lá. Fascite plantar. Utilizado como complemento. Aí, ó, funciona se utilizado como complemento, tá? Vou colocar aqui. Eletro. O que ele indica aqui?
A eletro, né? Eletro como principal. Eu acho que eu tratei uma vez só paciente com fascite plantar, e eu lembro que eu usava ultrassom também, mas a eletro e a laser, tinha eletro, laser e ultrassom no protocolo, então faz sentido. Bom, estamos acabando aqui. Dor lombar crônica e dor cervical. Vai, vamos lá, de novo. É aquele mesmo cara lá. É aquele mesmo estudo que a gente viu aquela hora lá. Não. Beleza, a gente já chegou na nossa conclusão. Galera, antes, só para a gente poder finalizar, aqui nós tivemos, para tudo que serve o ultrassom, concluímos que, com base no que a gente levantou, osteoartrite, artrite reumatoide e dor cervical, nós encontramos revisões onde o ultrassom de maneira isolada pode promover melhora na dor ou na dor e na função, tá? Então, a aplicação em articulações do ultrassom tem se mostrado mostrado certa eficácia. Mais especificamente em patologias, em doenças reumatológicas, tá? Então, osteoartrite de joelho, artrite reumatoide não especifica a articulação, mas dando aula para o quarto ano eu encontrei alguns trabalhos para artrite reumatoide também utilizando ultrassom. E dor cervical, tá? Para fascite plantar, ele funciona como complemento. Traz boa eficácia, melhora na função, tudo, mas a eletroterapia, na revisão que nós vimos, é o tratamento principal. Tendinopatia patelar, luxação de tornozelo, úlcera de pressão ou úlcera de decúbito, síndrome do túnel do carpo, dor perineal pós-parto e dispareunia, dor lombar crônica, dor articular inespecífica, fratura distal do rádio, pós-cirúrgico de tendões e úlcera venosa não funciona. Especificamente para osteoartrite, artrite reumatoide e dor cervical, com o que a gente tem de informação hoje na literatura, é o que o ultrassom é mais eficaz. Para finalizar, vamos dar só uma olhada em protocolos, o que a galera está utilizando, tá? Aqui, um estudo, o uso do ultrassom para tratamento de úlcera de pressão, deve ter sido um dos estudos que entraram nessa revisão aqui, úlcera de pressão. Nesse caso aqui, eu já não quero saber a eficácia, se funciona ou não. Eu quero saber o que eles estão usando de ultrassom. Programação, o tipo de cabeçote, tá? Para tratar a úlcera de pressão, utilizaram cabeçote de 3 MHz, que é a aplicação superficial. Utilizaram aplicação pulsada, pulso de 2 segundos, a frequência da pulsação 100 Hz, a intensidade, que pode ser dada em SATA ou em watts por centímetro quadrado, que a gente comentou em aula, 0,10 watts por centímetro quadrado. BNR, o que significa BNR? Beam Non-Uniformity Ratio. E o ERA deve ser alguma coisa também com aplicação Effective Rating Area. Tá. Essas duas variáveis aqui, BNR e ERA, é o seguinte. Lembra que eu falei que a gente faz a aplicação do ultrassom lenta em torno de toda uma área? Assim, do ponto de vista clínico, eu não tenho uma variação significativa se eu passei mais tempo o ultrassom por uma região em relação a outra, tá? Do ponto de vista clínico, não é tão relevante. Para estudo dependendo da intensidade do pulso que eu estou fazendo, pode influenciar no meu resultado final. Então, eles avaliam o quanto o ultrassom vai atingir mais uma região que outra, seja pelo tempo de permanência, seja pela presença de osso, pela presença de outras estruturas que dificultam o toque do ultrassom. Então, aqui o que interessa a gente para tratamento, aqui ele tentou utilizar para tratamento de escaras, né, para aplicação de calor, para otimizar a regeneração tecidual.
cabeçote de 3 MHz e pulsado, tá? A questão da frequência de pulsação e intensidade não vai haver uma variação tão grande de um caso para outro, mas é uma programação que a gente coloca no aparelho. O que interessa para a gente aqui é verificar a frequência, se é pulsado ou não, tá? Outro protocolinho aqui. Vamos ver onde ele coloca esse protocolo que eu devia ter deixado marcado aqui. O Outcome. Onde ele coloca aqui a programação do negócio? Ó, participantes, alocação nos grupos. Aqui, ó, intervenção. Pera aí, só olhar aqui para que é. Ó, ultrassom pulsado de baixa intensidade para reparo cartilaginoso em pacientes com osteoartrite no joelho. Então, para reparo cartilaginoso em pacientes que têm osteoartrite no joelho. Ó, eles utilizaram cabeçote de 1 MHz pulsado numa área de 5 cm². Aí utilizaram BMR 5.1, a dose de 112,5 joule por centímetro². Ó, essa dose aqui, ó, é um pouco maior do que essa intensidade aqui, ó. Ó, se a gente for converter joule em watts, que aí a gente pega um conversor, converte rapidinho na internet, é uma aplicação maior. Você vê que aqui, ó, ele pega um cabeçote de 3 MHz, que a aplicação é superficial, numa intensidade baixa. Se tratando de reparo de cartilagem do joelho para quem tem osteoartrose, cabeçote de 1 MHz, a aplicação vai ser mais profunda com uma grande intensidade. Ou seja, aqui ele está fazendo uma aplicação profunda e forte para chegar na cartilagem. E aqui é uma coisa que, assim, como a aplicação ela é sempre a mesma, eu tenho que sempre tomar cuidado. Quando eu uso ultrassom com altas doses de energia, eu tenho que tomar cuidado além da queimadura, de gerar de outros tipos de lesão, outro tipo de dano para o meu paciente, tá? Então aqui, ó, a gente viu que para osteoartrite, diferente de úlcera de pressão, eu não tenho efetividade garantida, osteoartrite eu tenho, tá? Então, pode ser que nas primeiras sessões ou pontualmente durante o tratamento com osteoartrite, que é um tratamento a longo prazo, eu vou utilizar ultrassom. Então eu tenho que estar atento a essa especificação, porque vai trazer eficácia, só que é uma quantidade de energia muito grande. Então, se eu não fizer direito, eu posso trazer risco para o meu paciente. Então, é olho na aplicação, olho na programação do meu equipamento, porque é uma grande quantidade de energia. Mas, aplicação mais profunda, cabeçote de 1 MHz, pulsado, com 112,5 joules por centímetros². Aí aqui eu achei o paper no Prelo ainda, não está publicado, porque eu tô pegando tudo pelo Sci-Hub aqui, como vocês estão vendo. Vamos ver só o que era só que esse cara usou aqui, ó. Frozen ombro congelado, capsulite adesiva. Capsulite adesiva, aqui eu não encontrei nada específico, mas para capsulite adesiva usa-se muito o ultrassom, ele tem uma eficácia legal. Ó, capsulite adesiva, aplicação superficial. 3 MHz, 1,5 watts de intensidade, por 6 minutos, na região anterior e posterior da cápsula glenohumeral. Então, na região anterior e posterior do ombro, 3 minutos em cada área. Então, você aplica 3 minutos na região anterior, depois 3 minutos na região posterior, para paciente que tem capsulite adesiva. Nos outros protocolos eu não vi tempo, né? No primeiro protocolo eu não vi mesmo, não. Aqui ele não fala no método. Aqui, ó, a aplicação no joelho foi aplicada por 9,5 minutos, 9 minutos e meio. Então, 9 minutos e 30 segundos aproximadamente. Já e aplicação com grandes quantidades de energia por 9 minutos e meio, quase 10 minutos. Aqui, ó, no ombro, aplicação mais superficial por 3 minutos de cada lado, tá? Esse aparelho aqui não fala o aparelho, aqui fala que é o Sonoplus. Só rapidinho, antes da gente encerrar a nossa aula,
Acho que esse aparelho aqui, ele é um pouco mais recente dos que eu tinha utilizado alguns anos atrás. Não sei o que está na clínica agora, eu não vi na FEMA ainda. Ó, esse ó, é um aparelho mais chique, cara, ó. Todos têm visor digital, mas acho que esse aqui é um pouco mais high-tech, ó. Tem umas opções, tem interface usuário, mas é uma ultrassom um pouco mais chique.